voltamos com o último bloco do Linkados na Área com o jornalista que foi preso na Guerra da Síria em 2012. Cléster, em uma passagem do seu livro, você diz que virou entretenimento dos militares. Qual foi a sensação de conversar sobre amenidades como futebol com armas apontadas à sua cabeça? Eles acham que todo mundo é espião da CIA, da FBI, coisa assim. E eu acho, ninguém nunca me disse nada, mas eu acho que eles depois comprovaram, né, que eu de fato era jornalista brasileiro. E aí eles tentaram conversar comigo sobre futebol, só que eles não falavam inglês, né? Então eles só davam, diziam alguns nomes, né? Então um cara falou para mim assim, futebol. Aí eu falei, gosto de futebol. Aí eles riram, né? Aí o outro falou assim, Real Madrid ou Barcelona? Aí eu falei, Barcelona. Aí eles riam e assim foi a conversa. Mas era só assim, né? E mesmo assim a gente falando sobre futebol e os caras apontando armas para mim, né? E naquela situação eu, assim, achava que não tinha muito o que fazer, né? E ter essa conversa, essa tentativa de conversa, né? Mais descontraída, eu achava que podia ser também uma coisa boa para ver se eles baixavam um pouco, né? Aquele clima de violência em relação a mim, né? Telésio, alguns atores que praticam jornalismo investigativo preferem não relatar os nomes verídicos dos personagens ou das pessoas em suas matérias. Porém, você costuma dizer que fazer isso não é um jornalismo investigativo. Mas retomando a última pergunta do último bloco, como que você lidar com a questão das ameaças, por exemplo? Eu digo que jornalismo é algo que tem de ser comprovado, né? Qualquer consumidor de informação, seja leitor, telespectador, ouvinte de uma rádio, internauta, se o cara recebe a notícia, ele tem de ter o direito de checar aquilo. Em alguns casos pode ser muito difícil, mas ele tem de ter esse direito. Se você usa nomes falsos, ninguém vai poder checar nada, né? Cléster, alguns países do Oriente Médio tiveram a queda de seus respectivos ditadores após manifestações populares. No caso sírio, você acha que é possível, em um curto espaço de tempo, que ocorra a queda do Bashar al-Assad? Quanto mais o tempo passa, mais firmeza ele parece demonstrar, entendeu? Parece que ele está cada vez mais forte. E o Bashar, diferentemente de outros ditadores, como o Gaddafi, por exemplo, o Bashar não é um louco completo. O Bashar não é um Gaddafi, o Bashar não é um Saddam, entendeu? O Bashar, ele é um cara inteligente, ele estudou em Londres, ele é um cara que sabe o que está fazendo. Ele tem feito muitas bobagens, mas ele não é um louco, né? Não é truculento, entendeu? Ele tem uma postura política muito clara assim, eu não tenho nenhum pingo de simpatia por ele, eu fui preso pelo governo dele, mas ele é um cara muito inteligente. Ele não vai ceder às pressões. Ele diz que está defendendo o país de terroristas, né? Ele sempre fala dos rebeldes da oposição como terroristas. E tem muita gente ainda do lado dele, né? Então, assim, eu não consigo ver num futuro próximo isso mudar, não. Cléster, sabemos que existem planos para você voltar à Síria para relatar a convivência com os opositores do governo. Você pode nos adiantar alguns detalhes? Isso é um projeto que ainda está muito complicado de ser executado por várias situações. Não há nada ainda certo sobre isso, mas eu tinha muita vontade de mostrar, voltando à coisa do ser humano, né? Mostrar o dia a dia dos rebeldes, né? Porque são pessoas, às vezes as pessoas esquecem que se tratam de seres humanos, né? Esses caras não são máquinas de revolução, né? Esses caras dormem, acordam, choram, oram, comem, se divertem. E eu tinha esse projeto de passar uma semana com eles, direto com eles o tempo todo, né? Indo para combate com eles, dormindo, acordando com eles, comendo com eles, orando com eles. Eu queria muito mostrar o dia a dia desses caras. Não sei se isso vai acontecer. Antes de acabar, a gente tem mais uma pergunta no Linkados. Cléster, @Paleher quer saber o que mudou do Cléster antes da Síria para o Cléster de agora. Não mudou muita coisa, não. Eu já tinha algumas ideias muito firmes assim na minha cabeça em relação à vida e tudo mais.
Então essas ideias ficaram mais firmes, né? Não teve muita mudança, né? Por exemplo, eu nunca permito que meus medos me impeçam de fazer o que eu acho que tem de ser feito, o que eu acho que eu preciso fazer de verdade, né? Então, por exemplo, como eu falei aqui no começo, é óbvio que indo para a Síria eu sabia que era muito arriscado. É óbvio que eu senti muito medo quando eu senti que ia morrer lá. Mas eu não podia deixar que esse medo me impedisse de fazer o que eu queria fazer, que eu achava que ia ser importante para mim, né? Tem uma frase, se não me engano, do Shakespeare, que ele fala que muitas vezes a gente deixa de conquistar o que poderia ganhar facilmente pelo simples medo de tentar, né? E tem muita gente que vive assim, né? Vive com medo, deixa de fazer as coisas por medo, deixa de sair de um emprego que está odiando porque tem medo de não conseguir outro. Tem gente que passa anos num casamento falido porque tem medo de separar e não encontrar mais alguém. E aí o tempo passa, a pessoa envelhece e se arrepende. Isso deve ser um terror, cara, na vida de alguém. E isso é um negócio que comigo nunca vai acontecer, entendeu? Eu, graças a Deus, tenho certeza que eu nunca vou me arrepender por não ter feito. Encerramos a conversa com o jornalista e escritor Cléster Cavalcante. Obrigado, Cléster. Obrigado também, eu que agradeço, muito legal. Para assistir a outros convidados do Linkados na Área, acesse o portal de jornalismo da SPM São Paulo. Obrigada pela sua presença, Cléster. Obrigado também.